apresentação de Aurélio Campos. Abra sua Bíblia em Mateus 24 e vamos continuar o nosso estudo neste capítulo tão importante da Palavra de Deus. Mas primeiro, vamos orar. Pai querido, obrigado mais uma vez por seres um Deus grandioso e um Pai amoroso. Obrigado por todas as experiências nas quais o Senhor tem operado em nossas vidas. Pai, que este programa possa ser uma bênção para muitas pessoas. Se alguém que está ouvindo não te conhece, pedimos que o Senhor toque no seu coração para que possa ver a necessidade que ele tem de Cristo e venha confiar nele para ser salvo. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Vamos continuar com o nosso estudo sobre as indicações da aproximação do fim. Vimos a respeito do sinal do engano encontrado nos versículos 5, 11 e 24. Falamos que o diabo é o pai da mentira e que ele está enganando as pessoas, levando-as para um caminho errado. Sua maior área de engano é a religião. Este é o lugar onde o diabo mais opera. Lembro-me de ter lido um sermão alguns anos atrás, escrito pelo Dr. Charles Spurgeon. Ele estava preparando uma mensagem sobre Mateus 4, que fala da tentação de Jesus no deserto. Você deve lembrar que nessa ocasião o Senhor Jesus, em cada um dos ataques do diabo, respondeu com as palavras, está escrito. Por exemplo, em Mateus 4, verso 4, Jesus disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E em seguida, no versículo 6, o diabo se apropria da tática usada, que também cita a Escritura, dizendo ao Senhor, porque está escrito, e começa a citar as Escrituras. Quando o Dr. Spurgeon estava lendo esse versículo, ele parou e disse, o que é isso que eu estou lendo na Bíblia? Será que o diabo andava com a Bíblia na mão? Sua esposa ouviu no corredor, se aproximou do seu escritório, abriu a porta e perguntou, Charles, o que foi que você disse? Eu acabo de ler na Bíblia que o diabo anda com uma Bíblia debaixo do braço. Então ela disse, mas isso não faz sentido. E ele respondeu, sim, está em Mateus 4, 6, está aqui. O diabo citando a Escritura, porque está escrito. Alguma vez você já parou para pensar que a maioria das religiões ocidentais baseia suas doutrinas na Bíblia? O negócio do diabo é a religião, esse é o seu assunto. Em 1 Timóteo 4, versículo 1, o apóstolo Paulo disse, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios. O que são as doutrinas de demônios? São ensinamentos religiosos, meu amigo. Vamos ver a parábola do trigo e do joio em Mateus 13. Você deve se lembrar que os trabalhadores no campo, quando detectaram o joio, foram até o dono do campo e disseram, temos joio no meio do trigo, queres que vamos arrancá-lo? E o dono disse, não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. O ponto que esta parábola pretende mostrar é a similaridade astuta do joio com o trigo. Em outras palavras, se tratava da falsificação de Satanás. Jesus disse em sua interpretação da parábola que o joio representava os filhos do diabo. Então nós temos o cristianismo e as religiões do mundo lado a lado, cristãos e incrédulos. E muitas vezes, amados, é quase impossível detectar quem é o crente e quem não é. Deus colocou a sua igreja no mundo para fazer brilhar a sua luz, mas o mundo está entrando na igreja e apagando essa luz. Por que é tão difícil distinguir as pessoas que se dizem crentes das que não são? O mundanismo e a carnalidade, até mesmo a imoralidade, a mentira, o engano, a desonestidade de muitos cristãos hoje em dia é o que gera tudo isso. Muitas vezes não se pode ver a diferença. O diabo tem o seu joio, ele tem a ver com religião. Agora, uma prostituta é um joio, sem dúvida. Um alcoólatra é joio, um ladrão, um estuprador, um assassino. Mas existe o joio que não estupra, não rouba, não mata, não é dependente de drogas, nem pratica prostituição. Judas era joio. Ele esteve com Jesus 3 anos. Era joio e ninguém sabia. Durante a última ceia, quando Jesus disse, onde vocês vai me trair? Porque os discípulos começaram a se perguntar, será que sou eu? Todos se perguntaram e não sabiam quem era o joio. O joio estava sentado entre eles, mas os discípulos não o reconheceram.
Judas era uma pessoa religiosa, seguiu Jesus por 3 anos. Na verdade, ele era o tesoureiro. Sim, amigos, o diabo trabalha na religião e é esse o seu maior campo de operação. Alguns anos atrás eu li um artigo da Associated Press sobre um acontecimento na então Rodésia do Norte, atual Zimbábue, em 1984. Dizia o seguinte: os fanáticos seguidores de Alice, a profeta, entraram em uma aldeia no norte do Zimbábue, matando 150 pessoas com tiros, lanças e flechas. Em seguida, saquearam o povoado, atirando e matando a sangue frio. Pelo menos 5 crianças morreram. O ataque aumentou o número de mortos para 270 nesta chamada Guerra Santa, declarada por uma mulher chamada Alice. O sacerdote dos Lumpas desapareceu e se encontra foragido, desafiando as ordens do governo para se render. Agora, a profetisa de 45 anos entregou passaportes para o céu a todos os nativos que aderiram à causa. Ela disse: eu morri, fui para o céu, conheci o grande Deus negro e retornei à terra para pregar o evangelho. As autoridades estimam que mais de 100 mil pessoas se converteram à religião desta mulher nas províncias do norte. E como é possível isso acontecer? Que poder estranho pode levar 100 mil pessoas a seguir uma fanática enganadora? Amados, só há uma explicação. Isso é um poder satânico. O palco está sendo preparado para o mestre dos enganadores, o anticristo, que se levantará como um líder para exercer o seu poder imediatamente após o arrebatamento. Bem, já que fomos avisados, temos que estar preparados. Colossenses 2,8 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Tende cuidado que ninguém vos engane com filosofias e vãs sutilezas. Muitas pessoas hoje em dia são escravas, prisioneiras espirituais do poder satânico, porque têm baseado seus conceitos na filosofia, psicologia e psiquiatria. Amigos, o crente é completo em Cristo. Não permita que a filosofia das religiões modernas o desviem e o enganem. Cristo é tudo o que você precisa. Cristo, somente nele, somente Ele. Sim, muitos virão em seu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. É o sinal do engano. Vamos agora para o versículo 6 e passar para o sinal das guerras. Jesus disse: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim, ou seja, o fim do século. O sinal das guerras. Você pode perguntar: irmão Strauss, Jesus disse que nós vamos ouvir de rumores de guerra. Eu sei disso. Na verdade, a Terra tem sido marcada por guerras e conflitos ao longo de toda a sua história, mas nunca na história tem se testemunhado tantas revoluções resultando no surgimento de novas nações. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Isso nos sugere algo: um conflito internacional sem precedentes. De vez em quando, folheio uma revista de atualidades. Certa vez li um artigo interessante, algumas estatísticas com base em um artigo escrito por um tenente da Força Aérea Americana. Eu vou ler parte deste artigo, ouça bem. Desde 1820 até 1900, o mundo presenciou 198 guerras, nas quais 5.400.000 pessoas morreram. Este período é de apenas 80 anos. Os primeiros 50 anos do século XX, que é 1900 a 1950, testemunhou 117 guerras com 42 milhões e meio de mortos. O que eu gostaria de enfatizar, com base nesses números, é que o futuro, militarmente falando, é obscuro. A grande pergunta é: onde vamos chegar com esta loucura? Algumas nações se vangloriam de suas armas. Quando o homem cria tal monstro, você se pergunta: até onde Deus vai permitir o homem agir assim sem intervir? Pelo simples fato de haver guerras, não podemos concluir que chegou o fim. Mas eu também concordo que os conflitos são uma indicação de que o fim está próximo. Em 1914, no início da Primeira Guerra Mundial, o Dr. Rayleigh pregou um sermão em uma conferência profética no Instituto Bíblico Moody, em Chicago. O título do sermão foi Os Sinais dos Tempos. O primeiro sinal neste sermão foi a proclamação de paz e a preparação para a guerra.
Algumas das coisas que ele disse há tantos anos atrás são tão reais hoje como eram então. O Dr. Riley destacou como os jornais e as revistas procuram um slogan de paz em suas manchetes, como os reis, imperadores, papas e presidentes encontram no tema paz um tema perfeito para seus discursos. É uma maravilha para aqueles que estudam a Bíblia ver como os profetas do Antigo Testamento viram de maneira tão perfeita o fim. Daniel, em especial, descreve o anticristo que aparecerá depois do arrebatamento da igreja. Daniel 8, 23 a 25. Ele virá oferecendo paz, mas destruirá a muitos. O sinal das guerras é muito importante. Gostaria de concluir meus comentários sobre esta situação em particular com a profecia do apóstolo Paulo. Vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ouça o que Paulo disse sob a inspiração do Espírito Santo. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando disserem que há paz e segurança, a destruição repentina virá. Amigos, espero que você esteja entre os filhos da luz, pois Paulo disse nos versículos 4 a 5, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Eu espero que você seja um filho da luz, ou seja, que você seja um filho de Deus, um seguidor de Cristo, um verdadeiro cristão nascido de novo. Se você, amigo, é um filho de Deus, então a luz está brilhando para você no horizonte. Me refiro à vinda de Cristo, que vai arrebatá-lo para levá-lo para o céu. O sinal das guerras é muito importante. Ao nos aproximarmos do final desta série, creio que temos um quadro muito interessante sobre o que vai acontecer no futuro. Se estas profecias não eram importantes e necessárias, Cristo nunca as teria dado, mas nós as temos, escritas para sempre, para que possamos compreender em parte as ações de Deus no mundo e para nos proteger do otimismo cego que se recusa a enfrentar os problemas que nos cercam. Estes sinais são importantes na atual situação mundial, não devemos jamais ignorá-los. Falamos sobre o sinal do engano e o sinal das guerras. Vamos ver agora o que eu chamo de sinal moral. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Temos aqui uma profecia que fala da anarquia que marcará a aproximação do fim do século. A força da profecia, em seu aspecto mais descritivo, é encontrada na palavra iniquidade. É a palavra grega anomia, que significa maldade, anarquia, sem lei. A ideia é ódio ou desrespeito à lei, especialmente à lei de Deus. Após o arrebatamento da igreja, este personagem malvado será revelado ao mundo como aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de modo que ele se assenta no templo de Deus como Deus, fazendo-se passar por Deus. 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2,7 que o mistério da iniquidade já está em ação. Isso significa que as sementes já foram plantadas e produzirão frutos nos perigosos tempos do fim do século. 2 Tessalonicenses 2 está falando do mesmo tempo que Cristo está descrevendo em Mateus 24, a profecia da 70ª semana de Daniel, o período de 7 anos que começa depois do arrebatamento da igreja. Jesus disse que a maldade se multiplicará, e Paulo disse que o mistério da iniquidade já está em ação. Mas ele também diz que o homem do pecado será revelado. E quando? Logo depois do arrebatamento da igreja. Atualmente estamos vivendo uma grande falta de respeito pela lei e pela ordem. Pessoas desafiando a polícia, por exemplo. Isto pode ser uma sombra das coisas futuras, preparando o caminho para o surgimento do homem do pecado. Portanto, a vinda do nosso Senhor para a sua igreja é iminente. A moral dos últimos dias é mencionada por Jesus Cristo e reiterada com maior detalhe por Paulo. Este caos moral previsto pelo Senhor, e que começou muito cedo na história da igreja, atingirá proporções perigosas nos últimos dias. Ouça o que Paulo diz em 2 Timóteo, capítulo 3, começando com o versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos,
desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que dos amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te, porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Sob o poder de Satanás, o mundo estará cheio de impiedade e anarquia, procedentes de homens hostis, sob influência demoníaca. Os homens dos últimos tempos são descritos como homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural. Muitas vezes não temos noção de como Satanás usa pessoas sob seu poder. A criminalidade aumenta consistentemente, ano após ano. Eu fiquei chocado ao ver os números crescentes de assassinatos, roubos de carros, estupros e atividades de gangues. Estamos vivendo em tempos em que não se exerce autoridade sobre as massas. É difícil encontrar uma igreja que se apega a um padrão moral para todos os seus membros. O senso de responsabilidade e dever está se desintegrando. Há um declínio na convicção moral e na integridade humana. Não é dada importância à verdade e à decência. Amados, estamos a caminho de uma época muito perigosa que marcará o fim do século. O que eu estou dizendo não é a mera especulação, não é algo sem fundamento, uma vez que temos informações apoiadas por inspiração divina. Algumas pessoas falam de um avivamento, mas se estamos vivendo o avivamento, como então explicar o crescimento da criminalidade? Como explicar o crescimento da anarquia e da imoralidade? Eu gostaria de continuar o nosso estudo, mas o nosso tempo acabou. Eu espero que você seja um crente em Cristo. Caso contrário, confie nele, creia nele hoje para ser salvo e ter a bendita esperança de um dia estar no céu. Se Deus quiser, vamos nos encontrar no nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN. Obrigado por ter ouvido esse programa online. Você pode incluir um pedido de oração ou agradecimento no programa Oração em Família da Rádio BBN, que vai ao ar de segunda a sábado, às 2h15 da tarde e 11h15 da noite. Para incluir o seu pedido, acesse bbnradio.org, bbnradio.org, clique no link Fale Conosco.